A palavra de Deus, ela precisa estar enraizada no teu coração. Ela precisa ser a semente, como Jesus diz na parábola do semeador. É uma semente que, caindo numa boa terra, ela vai germinar, ela vai dar fruto, ela vai crescer. E há um processo de crescimento para essa semente. Há um processo que nós vemos na palavra, que é um processo criado pelo próprio Deus, que não fala de coisas naturais, do humano, mas fala de uma tomada de posição no sentido espiritual, de uma atitude no sentido espiritual de você se posicionar com a palavra de Deus diante das circunstâncias que você enfrenta, diante dos desafios que estão à sua porta, diante de qualquer situação que envolva a sua família, ou a vida, o seu casamento, a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. É um posicionamento que, quando nós tomamos essa atitude ela tem um poder transformador, ela tem um poder de mudar as situações que, na maioria das vezes, nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, né? Então, o recado de Deus aqui para Josué, e eu torno a ler para você, né? É um recado onde Deus ele começa dizendo assim no versículo 1: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. E o recado de Deus para Josué foi: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos dar um pulinho aí para o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, olha o pedido de Deus para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. Eu pedi para você sublinhar esse verbo aí, fazer, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido onde quer que andares. Não cesses de falar. Eu pedi também para você sublinhar o verbo falar aí. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Para quê, queridos? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí vem um resultado. Então farás o quê? Prosperar. Diga comigo, prosperar. Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga, bem-sucedido. E ele questiona: não te mandei eu? Não fui eu que te mandei? Né? Então ele repete: seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Diga assim comigo: Senhor, meu coração está aberto para receber a boa semente da tua palavra. Diga assim: no nome de Jesus, amém. Então, esse recado aqui, de Deus para a vida de Josué, é um recado que ultrapassava o entendimento, né, de um homem que estava acostumado, na antiga aliança, um homem que estava acostumado a resolver as coisas como elas se apresentavam. E Deus, ele começa a transmitir um entendimento de algo, queridos, de algo que é uma manifestação plena na nossa vida hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Você como igreja, você já tem todas as armas que você precisa para vencer. Nem todo mundo creu, mas eu vou repetir: você como igreja tem à tua disposição todas as armas que você precisa para vencer. Melhorou um pouquinho. Diga: eu tenho todas as armas. São minhas, diga: são minhas. Mas Deus, ele não concede nada a Josué que diga assim: olha, ô Josué, como fui com Moisés, vou fazer o seguinte com você, Josué.
toma aqui o cajado de Moisés, e agora você tem o poder, né? E como se Josué fosse, eu tenho a força agora de Moisés. Não. Ou ele pudesse pegar, sei lá, a cinta que Moisés usava, e olha, Josué, toma a cinta, né, que Moisés usava, e agora, como eu fui com ele, eu vou ser com Deus. Ele não materializou nenhum objeto, nem nada, dizendo assim, olha, enquanto você estiver com isso na mão, ou enquanto você vestir isso, ou enquanto você estiver desse modo, eu vou ser com você, e você vai prevalecer, e você vai ser bem sucedido. Deus, ele quebra uma série de mitos, uma série de coisas, porque o povo naquela época é acostumado a adorar o que via, a depender de amuletos, até hoje também é assim, a depender de amuletos, a depender de estar segurando coisas. Mas Deus passa um princípio espiritual para Josué, dizendo assim, olha, medita na minha palavra, creia na minha palavra, declara a minha palavra, recebe essa palavra no teu coração e age por essa palavra. A tua força, Josué, não vai vir da tua capacidade, mas a tua força vai vir da medida em que você se envolve comigo e da medida em que você crê em mim. E você vai saber que ninguém vai poder realmente te resistir todos os dias da tua vida, porque você crê na minha palavra, porque você age pela minha palavra, porque você declara a minha palavra. Ou seja, né, o nosso Deus, ele trabalha no nosso espírito. O nosso Deus, ele trabalha semeando a palavra no teu coração, trazendo a palavra para o teu coração e dizendo, na medida em que você crê nessa palavra, você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar, né? Ou seja, Deus, na verdade, ele estava trazendo Josué para agir pela nova criatura, porque esses princípios aqui, aliás, né, é uma coisa que nós aprendemos sempre, que a antiga aliança, a velha aliança, ela era sombra de algo maior, de algo melhor, que é a nova aliança, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo, né, e cumpriu a nova aliança, e realizou e fundou a nova aliança. Aqui, na antiga aliança, você vai ver princípios que Deus já começa a gerar no coração do ser humano, algo que vai ser uma manifestação plena nos nossos dias, no nosso tempo, que é a obra feita por Jesus. Então eu coloco assim, na verdade Josué, ele foi chamado por Deus para agir pela nova criatura, agir pelo que ele crê, agir por aquilo que ele estava recebendo da parte de Deus, e depender simplesmente de Deus em todas as coisas. E diante dos desafios que ele iria enfrentar, ele sabia, o meu Deus está comigo, porque o meu Deus me disse. Não é porque eu tenho um cajado, não é porque eu tenho uma cinta ou uma sandália, não é porque eu tenha alguma coisa, um amuleto que ele me legou ou que ele deixou de legado para mim, não, é porque ele disse que ele está comigo, então eu vou e vou na força do meu Deus, assim eu serei bem sucedido. Um legado espiritual, sim, um posicionamento espiritual, sim, da nova criatura, desse entendimento da nova criatura, né? Então, na verdade, Josué, ele foi chamado por Deus para agir como se fosse nova criatura. Já estava experimentando na antiga aliança de algo que plenamente está à disposição da igreja nos nossos dias, nos dias de hoje. E nós temos hoje muito mais entendimento do que Josué tinha. Hoje nós temos mais esclarecimento espiritual do que Josué tinha. E ele recebe essa pequena porção, e Deus diz para ele assim, olha, com essa pequena porção você vai vencer. Você deve crer numa coisa, tudo aquilo que
Deus, Ele planta no teu coração. Não importa se você acha que é pequeno, não importa se você acha que é simples, mas se Ele te deu um pequeno trecho da palavra, se Ele gerou um pequeno trecho da palavra no teu coração, é com esse pequeno trecho da palavra que você vai vencer. Então não é uma coisa que, Deus já me deu a revelação completa. Não, Deus colocou uma palavra no meu coração. Você crê nessa palavra? Você mastiga essa palavra dentro de você mesmo. Você abre a tua boca e Deus me disse isso, e eu creio. Senhor, obrigado porque tu me disseste isso. Eu recebo isso no meu coração, ou eu recebo isso na minha vida. E aí você olha as coisas, as situações no natural, com essa pequena porção que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração, você está sendo capacitado por Deus a vencer. É o princípio de receber a palavra, de crer na palavra, de meditar na palavra e de dizer assim: eu dependo daquilo que Ele me dá. Eu dependo dessa pequena porção para que eu possa vencer. Deus, Ele não vai dar armas na mão de Josué. Agora você pode ir lá, né? Você pode invadir aquela terra, porque aquela terra está toda ocupada, está cheia de gente, você pode botar aquele povo todo para fora. Não era reforma agrária, diga amém, né? Não era, muita gente pode até pensar assim: mas o povo já morava lá, o povo já tinha construído as cidades, já tinham construído as suas casas, aí agora vem Deus trazendo um povo de fora para botar naquela terra. Parece injusto. Isso é o natural. Pode falar para quem está ao teu lado. Isso aí é pensar pelo natural. Quantos de vocês aqui creem que Deus chamou cada um de nós aqui à existência antes da fundação do mundo? Então diga assim: eu sou de antes. Diga assim: eu sou lá do princípio da fundação do mundo. Porque você foi gerado no coração de Deus. Deus, Ele imaginou você, Ele idealizou você, Ele pensou em você antes da fundação do mundo. Então você pode dizer: olha, eu já sou antes de todas as coisas. Ih, não creu não, né? Não falou, né? Você pode dizer: eu já sou antes de todas as coisas, porque você nasceu no coração de Deus, queridos. Aí quando você pensa na terra, Deus, Ele não planejou dar aquela terra para o povo dele, né, para o povo de Israel. Na hora Ele pensou assim: para onde que eu vou? Vou mandar lá para o Brasil. Não, o Brasil é meio complicado, não. Não foi uma escolha de última hora. Antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem formadas, Deus falou: aquela porção de terra é para o meu povo. Então, quem invadiu a terra que era de Deus e que Deus estabeleceu para o povo dele, não foi Israel que estava invadindo a terra de ninguém, mas aqueles povos foram vendo a terra está vazia, tá, vamos chegando, aí, vamos montar aqui uma estaca aqui e tal, vamos... Não, o Deus estava simplesmente dando ao seu povo aquilo que Ele já tinha planejado muito antes. E aí Deus, Ele pega, né? Essas coisas são coisas assim do natural, de irem e olharem, de verem. A situação era boa, mas ao mesmo tempo complicada, porque os homens eram guerreiros, eram homens grandes, cidades fortificadas, homens acostumados com a guerra, né? E a primeira geração que saiu do Egito não vai entrar, porque ficou olhando as coisas pelo natural e não teve esse entendimento, que é o entendimento da nova criatura. Você recebe a minha palavra, você crê, você age na minha ordem, vai lá, você vai fazer esse povo herdar essa terra, então entra com ele, seja corajoso, não seja covarde, mas entra lá, seja forte, seja corajoso, vai entrando lá, porque sou eu, Deus, que vou te dar aquela terra. Os primeiros espias, eles ficaram simplesmente no aspecto do natural. Não podemos, não vamos conseguir. Mas esses dois homens, Josué e Calebe, eles receberam no espiritual, creram no espiritual, creram nesse sentido que o nosso Deus é um Deus espiritual, que trata com o nosso espírito, que ministra a palavra dentro do nosso coração, e falaram assim: nós vamos lá e vamos entrar nessa terra e ninguém vai poder nos tirar de lá. Por quê? Receberam uma palavra espiritual e creram nessa palavra. Então, quando Deus diz a ele: não cesses de falar desse livro, estava passando o espírito da nova criatura, que é o nosso espírito, queridos.
nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então Deus já estava dando essa pequena porção para Josué, e dizendo para ele, olha, você agora vai experimentar de algo que mais tarde, um povo que vai estar lá na Tijuca, ouvindo a palavra, eles vão ter um entendimento pleno sobre isso, mas você agora recebe essa porção, e fica com essa porção, trabalha com essa porção, creia nisso, medita na minha palavra, declara a minha palavra, age pela minha palavra, porque você vai ser bem sucedido. E hoje, queridos, do mesmo modo, Deus ele tem nos chamado a sermos bem sucedidos, diga aleluia. Então, esse espírito da nova criatura, ele estava passando para Josué, mas para nós aqui, o nosso espírito só pode ser sustentado, ele só pode ser alimentado pela revelação da palavra. Então diga comigo, meu espírito, ele é alimentado, ele é sustentado pela revelação. Se isso não acontecer conosco, vai gerar isso aí. Nós só vamos agir somente pelo que vemos, ou pelo que podemos fazer no natural. E aí vem uma coisa chamada limitação. Aquilo que você vê pelo natural, ou aquilo que você pode resolver pelo natural, te limita e te diz para você assim, é até aqui que você pode ir e daqui você não passa. Mas quando nós nos movemos pela palavra, nós sabemos e cremos que o nosso Deus, ele é ilimitado. Diga comigo, meu Deus é ilimitado. É por isso que em Efésios ele diz assim, olha, eu posso fazer infinitamente mais do que tudo quanto você possa me pedir ou pensar. Ou seja, Deus está trabalhando conosco, né? Ele vai nos levando a patamares, a um degrau novo. Ele vai nos fazendo subir. A vida daquele a vida do ser humano que se entregou a Jesus, ela não fica estagnada, é sempre um progresso. Diga comigo, sempre um progresso. Então você vai progredindo. Não importa, a velocidade vai depender de você, do entendimento da palavra, de como você recebe a palavra, mas a tua vida, ela sempre vai progredindo, você sempre vai crescendo, você sempre vai prosperando, você sempre vai aumentando no entendimento, e Deus vai te dando sucesso em tudo aquilo que você faz. Só que muitas vezes, nós limitamos a Deus com o nosso próprio pensamento, porque cada um de nós que estamos aqui, e também quem está lá do outro lado, na internet, né? Pode pensar e agir assim, Deus, olha, o que eu realmente preciso é de uma casa legal, meus filhos e tal, um bom trabalho. Aí você vai atingindo a esses patamares aí, e quando você entra ali numa faixa, né, que você diz assim, olha, poxa, eu atingi essa faixa, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Se você parar, se você se acomodar nessa faixa aí, você não vai experimentar aquilo que Deus ainda tem preparado para a tua vida. É por isso que Ele mesmo diz, eu posso fazer infinitamente mais. Porque quando você chegou lá naquele patamar que você diz, aqui tá, o pessoal do mundo tem uma frase que é estranha, né? Olha, Deus não precisa nem me abençoar mais, porque se abençoar mais, não piora nunca. Fala assim, quanto mais bênção, melhor. Né? Aí você atingiu essa zona de conforto aqui, Deus está falando para você assim, e aí, vai ficar parado aí? Pode perguntar quem está do lado. Pergunta aí, vai ficar parado aí? Vai se acomodar nesse lugar aí? Porque na medida em que você se envolve com a palavra, na medida em que você se envolve com o espiritual, Ele quer te levar além. E essa é a grande vantagem, porque Deus, Ele declara isso, olha, eu é que sei que pensamentos têm a teu respeito. Ou seja, Deus respeita o teu pensamento, mas Ele diz para você assim, olha, eu tenho pensamentos melhores do que os teus, hein? E eu imagino Deus cruzando o braço e olhando para você. E aí, vai querer ou não vai querer? Vai crer ou não vai crer? Vai receber a minha palavra no coração ou não vai receber? Porque na medida em que você se acomoda, você vai resolver os teus problemas, graças a Deus, Deus te levou a esse patamar,
de resolver os teus problemas. Às vezes você tem já aquele patamar do seu salário lá, você sabe, até aqui eu vou, estou tranquilo, pago as minhas contas, está tudo muito bom, meus filhos não falta nada, minha esposa, minha casa, abençoo até a igreja, me abençoo. E Deus está falando, e quem disse que você vai depender só do quanto você ganha? Porque Ele quer te levar a coisas maiores, a coisas grandiosas. Então somos nós, queridos, que não podemos parar, mas sempre ficar na expectativa. Deus, olha, tá bom, mas se tu queres me levar a algo maior e a coisas grandes e as coisas maiores, Deus, eu estou aberto. É claro que eu vou exercer fé para isso, e a fé é o nosso sustento, é o nosso viver diário, é de fé em fé. Nós nunca vamos parar um dia assim, olha, Deus, obrigado, porque já vivi a fé que tinha que viver. Estou me aposentando da fé, agora só vou desfrutar dos dividendos e da correção monetária e dos juros que eu recebi através da fé que eu pratiquei durante esses anos todos. Muito obrigado, aquele abraço. Não, nós vamos exercer fé até o último instante da nossa vida. Isso deve gerar dentro de você uma inquietação, de você dizer assim, olha, eu quero sempre mais de Deus, eu vou buscar sempre mais de Deus, porque Ele tem muito mais para mim, e eu creio, e eu recebo a palavra, e eu vou buscar isso, e Deus, Ele vai te dar, na medida em que você crê, na medida em que você parte na direção dEle. Por que Ele diz para Josué, ser forte, ser corajoso, cara, não se amedronta, não se acovarda, não. Você sabe que o profeta Isaías, ele teve uma inspiração, e ele coloca isso, né, no seu livro, e Deus falando para ele, olha, me traz à memória aquilo que eu te falei. O profeta vem falando sobre perdão ali, não é? E Deus fala para ele assim, olha, eu não mandei uma palavra para você, então me relembra o que eu falei para você. Como quem diz assim, olha, porque na medida em que você crê na palavra que eu falei para você, e você me traz essa palavra, Senhor, olha, tu dissestes isso, Senhor. Senhor, olha, eu me lembro que tu colocastes isso aqui no meu coração. Esse mesmo Deus que não pode ficar parado diante da sua própria palavra, Ele vai dizer assim, é verdade, eu falei para você, você está crendo, e eu dou mais para você, e eu acrescento mais para você. É uma inquietação. O profeta Jeremias, ele vai buscar Deus, vai experimentar disso. Daniel vai buscar Deus, ele vai experimentar disso. Daniel é aquele que, nós estamos em escravidão, mas peraí, o que diz a palavra? Olha, já se cumpriu o prazo, porque Deus falou 70 anos lá, se cumpriu o prazo, Senhor, olha, tu disseste 70 anos, já cumpriu, Senhor. E Deus, Ele vai agir, porque alguém o lembrou da sua própria palavra, alguém o lembrou da sua própria promessa, da palavra que saiu dos lábios dele, e essa palavra não volta vazia, e aí as coisas começam a se movimentar, as coisas começam a acontecer, porque alguém aqui na terra creu, reteve no coração, declarou, abriu os lábios, declarou, e resolveu não mais agir simplesmente pelo natural, mas partiu na direção daquilo que Deus estava falando. Então, Josué, ele recebeu princípios que são da nova criatura, e ele se baseou nisso, queridos. Ele teve vitória ou derrota? Vitória. Mesmo sem ele poder ser uma nova criatura, porque só Cristo, só Jesus tem o poder de fazer uma nova criatura, mas ele recebe esse pequeno princípio e crê no coração dele. E diante dos desafios que ele tinha no dia a dia dele, com essa pequena porção, ele vai prevalecer e ele vai vencer, ele vai se posicionar. Ele vai se posicionar, se Deus me deu isso aqui, é com isso que eu vou me posicionar e eu vou prevalecer. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Responda para você mesmo essa pergunta aí. Que lugar Deus ocupa no teu cotidiano, no teu dia a dia? Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida? Porque se você, pura e simplesmente, achar que os desafios que você tem na tua vida, achar que os desafios que você tem na tua empresa,
nas coisas que você realiza, esses desafios são para você encarar e vencer, você está frito. Mas se em todos os lugares que você estiver, você crê, essa palavra é para a minha vida, essa palavra Deus mandou eu crer nela, meditar nela, declarar essa palavra, eu não vou parar de falar desse livro, eu não vou parar de confessar a minha fé. Isso não é uma loucura de você sair dizendo, oh Senhor, obrigado, e tal, que nenhum desesperado por aí, não. Espera aí, surgiu esse desafio, por que surgiu esse desafio? Surgiu uma afronta, se levantou uma afronta contra você, por que veio essa afronta? De você se posicionar. Estava me lembrando que essa semana eu estava dirigindo o carro, e aí me deu uma dor, sabe aquela dor assim que você começa a balançar o pescoço, né, para frente, para trás, faz aquele movimento, né, que nem essa que você está fazendo aí agora, assim meio, né, aproveitou que eu falei, você já está fazendo também, né? E aí, mas no natural, né, postura tua, aí eu vou me corrigir no banco do carro, tá vendo como é que você trabalha o computador, fica olhando para baixo, para cima e tal, o teu pescoço vai sentindo. No natural está cheio de coisas aí que justifiquem você sentir uma dor de postura. Ou um ler, é ler que chama? É ler? De coisa repetitiva, né? Olha aí, o pastor Leonardo, sempre um homem presente para nos colaborar aqui, lesão de esforço repetitivo, né? No natural, mas isso aí é natural. Olha, tu trabalha com computador, trabalha com mouse, depois a mão está, minha mão está dura. Não, isso é o natural, querido. Aí o Espírito Santo me fez lembrar assim, mas vem cá, Jesus levou ou não levou as nossas dores? Não, opa, peraí, botei a mão aqui, Senhor, no nome de Jesus, eu declaro, está expulsa, sai do meu corpo, no meu corpo tu não tem lugar, vai embora para o quinto dos infernos, lá de onde tu veio. Irmãos, a dor saiu na hora. A dor saiu na hora. Não é uma questão de observe o seu natural. Qual é o lugar que Deus tem ocupado? Às vezes, situações na sua vida, você olha para alguém da tua família, e pelo natural, o natural está dizendo para você, o fulano jamais vai ser salvo, por causa do estilo de vida dele, por causa daquilo que ele faz, e você foca a tua atenção no que o fulano está fazendo, nas atitudes dele, nas reações dele, do modo como ele vive, mas você naquela hora tem que parar, opa, peraí, eu estou diante de uma afronta. A afronta não é contra você, é contra a palavra que você crê. Porque se você está crendo em Jesus Cristo, será salvo você e a tua família. Aí você olha para o que o natural está dizendo para você e diz assim, olha, é o espiritual que comanda. Eu declaro a palavra de salvação sobre a vida do fulano. Ele pode estar envolvido com droga, com bebida, com mulher, com jogo, seja com o que for, seja o aspecto que for. Mas quando você abre os teus lábios e declara a palavra, essa palavra não volta vazia. Essa palavra ela tem um efeito, ela é espiritual. É o espiritual que comanda o natural. Diga isso comigo, é o espiritual que comanda o natural. Não é o contrário, queridos. Josué ele foi despertado para essa realidade aqui. Então, se eu pergunto para você, que lugar Deus ocupa no teu cotidiano? Eu digo para você uma coisa bem simples aqui. A nossa atitude ou postura em relação à palavra determinará o lugar que Deus ocupa no nosso coração. Quando você é afrontado por alguma situação e você reage espiritualmente, as coisas de Deus começam a funcionar e a agir na tua vida. Não adianta você pensar de modo diferente, não adianta você tentar uma receita diferente, mas é um posicionamento, é uma atitude, é uma ação, é uma declaração diante daquilo que está diante dos nossos olhos ali, que é real, que você diz, pastor, mas isso aqui é bem real aqui na minha vida. Pois é, esse livro aqui é uma palavra espiritual que também se torna real na vida daquele que crê. Deus é espírito, você não pode tocar em Deus. Hoje nós não podemos, tocar em Jesus, em carne e osso,
Não podemos estar ali aos pés dele, como cantamos aqui, me lançar aos pés dele, ou fazer como eu falei aqui que João, ele reclinou a cabeça no ombro de Jesus, mas através da palavra viva, que é a palavra de Deus, você tem todas as tuas necessidades supridas, porque essa palavra é eficaz. Diga comigo, essa palavra é eficaz. O Espírito Santo, ele aviva essa palavra. Diga amém a isso. O Consolador, queridos, não tem esse nome por acaso, mas ele nos conforta, ele nos faz lembrar da palavra, ele aviva a palavra no nosso coração. Então, quando Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, quantos creem que Deus diz a mesma coisa para você hoje? Então diga o seu nome falando essa frase. Assim como fui com Moisés, diga assim, Deus vai ser comigo. Diga o seu nome, Deus vai ser com Maurício. Deus vai ser com você. Porque Deus estava falando aquilo ali, né? E mostrando para Josué que a presença dele está em crer no que ele diz. A palavra avivada dentro do nosso coração. A palavra crida dentro do nosso coração, quando declarada, gera um efeito positivo e um resultado na medida em que está escrito aqui na Bíblia como sendo voz de Deus para a nossa vida. Ela não trabalha nem além nem abaixo, ela trabalha naquilo que é a manifestação do poder de Deus. E quando você crê que Deus ele faz infinitamente mais, você pode descansar o teu coração e ter essa certeza, Ele está operando, Ele está fazendo, porque eu creio nessa palavra. A declaração que fazemos da palavra aviva a presença de Deus na nossa vida. Se você, no seu dia a dia, for impactado por alguma coisa que te entristece, e se você não reagir pela palavra, essa tristeza vai tomar conta do teu coração. Verdade ou mentira? Verdade. Se você não tomar um posicionamento, você ouviu alguma coisa, alguém te disse alguma coisa, você leu alguma coisa que confronta a palavra, se você não tomar um posicionamento ali e no mínimo abrir a sua boca e disser assim, mas espera aí, não é isso que a palavra de Deus diz. E declarar e dizer o que a palavra de Deus diz dentro daquele contexto, dentro daquela situação, o abatimento virá sobre você, a tristeza virá sobre você, tudo porque nós estamos simplesmente no natural, não estamos no espiritual. Então a declaração que fazemos da palavra aviva a presença de Deus na nossa vida, e eu creio, queridos, que é isso que nós mais queremos, é isso que nós mais desejamos. A palavra nos alimenta onde precisamos ser fortes. E aonde é que você precisa ser forte? No nosso homem interior. Põe o dedinho assim e diz, aqui dentro. É aqui dentro que eu tenho que ser forte, porque nós vencemos todas as coisas. Diga assim, eu venço, eu tenho a oportunidade de vencer todas as coisas, de dentro para fora. Você já observou quantas situações no dia a dia, elas visam roubar a tua tranquilidade, visam roubar a tua paz? Às vezes de manhã cedo você levanta, vai na padaria, vai comprar alguma coisa lá, veja o cidadão lá está de mau humor, ou sei lá o que aconteceu, está com o fígado estragado, o cara já começa de manhã, joga uma palavra, se o cara de manhã já jogou uma palavra para você que, peraí, esse cara é mal educado, o que é? Se você pensar no natural, vai ver só desse modo. Mas se você disser assim, carinhosamente, capeta, tu está repreendido. Tu não vai estragar o meu dia, não. Amigo, muito obrigado. Deus te abençoe, hein? Que Deus te dê um dia abençoado aí. Você já começa a mudar as situações. Sujeitai-vos, portanto, repita isso comigo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Diga assim, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Tu acha que o diabo vai aparecer para você com um tridente na mão, cartola, capa vermelha ou preta, sei lá qual é a capa dele lá, e com uma cauda pontuda lá na ponta? Como é que você resiste ao diabo? Se sujeitando à palavra. E na hora em que alguém for tentar roubar a tua paz, roubar a alegria, roubar o teu prazer de viver mais um dia, você entra com a palavra de Deus e fala: capeta, tu vai voltar para o lugar onde tu nunca devia ter saído. Pode voltar lá para baixo no nome de Jesus. Porque você reage e confronta o natural. Mas isso vai vir aqui de dentro. Diga comigo, é de dentro. É de dentro para fora. A palavra está dentro de você, a palavra que você crê, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que nós pregamos. E quando você abre os teus lábios, se com a tua boca confessares a Jesus, então serás o quê? Salvo, liberto, curado, serás abençoado, serás próspero, porque está dentro de ti. É de dentro que você vence as piores coisas, as coisas que tentam te deixar irado, que tentam te perturbar, os sintomas que se levantam contra a tua vida, para dizer: não, essa semana tu vai viver uma semana aí cheia de dor, complicada, nariz escorrendo e tal. Capeta, pega a tua dor, pega o nariz escorrendo, com lenço e tudo, e vai para o inferno no nome de Jesus. Mas se você disser: não, as viroses estão aí mesmo, né? Eu vou no médico, ele sempre diz: é outra virose. Aí eu vou no outro dia: é mais uma virose. E aí, é virose, é virose. Pega ele, as viroses dele e vai embora, fala assim: vai embora, no nome de Jesus. Ela precisa ser recebida pura. A palavra de Deus, queridos, a realidade é essa aí, ela precisa ser recebida pura e simplesmente como palavra de Deus. De que modo? Crida no coração, acatada como voz de Deus para a minha vida. Isso é tão simples que dá até raiva. Pode falar para o teu irmão: dá raiva. Porque não era fácil Deus dar para a gente assim um negocinho assim? Olha, quem crê, quem aceitou Jesus aqui hoje, tudo bem? Vai passar pelas águas. Quando você acabar de passar pelas águas, você vai receber esta peça aqui. Sempre carregue com você todos os dias da tua vida. Aonde quer que você for, essa peça vai te proteger, porque é a peça que Deus deu para você. Não deixe de carregar. O dia que você esquecer essa peça em casa, você entrar em pânico, parafuso. Mas aí Deus diz assim: não, declaração. Creia na minha palavra. Foi afrontado? Declara a minha palavra. Tentaram roubar a tua paz? Entra com a minha palavra, com a espada do Espírito, com a qual você vai ali, quebrar e desfazer os dardos inflamados do diabo. Princípio de Deus para a nossa vitória, querido. Não depende de um objeto, não depende de um amuleto, não depende nem sequer de você carregar esse livro. Eu tenho que carregar esse livro comigo, eu tenho que, já sei, tem tanta bala perdida, eu vou abrir a blusa, vou colocar a palavra de Deus aqui dentro, vai ser meu escudo, minha fortaleza, meu socorro bem presente, contra a bala perdida. Não, teu socorro bem presente é a palavra crida no teu coração, confessada, declarada, é a tua vitória. Diga: é a minha vitória, aleluia. Queridos, o cristianismo consiste em viver o que a palavra de Deus diz. Quando, pastor? Diante das circunstâncias que você enfrenta. A base do nosso cristianismo é isso. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, e esse ouvir falar de Jesus gerou fé no coração dela. Ela vem por entre a multidão, mas há um detalhe no Evangelho de Mateus, que está escrito lá, que declara um posicionamento dela, porque dentro dela, porque dizia consigo mesma, né? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Ela ouviu falar da fama de Jesus, creu no coração. Durante essa jornada, a enfermidade estava ali, ela enfrentando um fluxo de sangue constante,
Mas ela estabelece e ela declara: espera aí, eu não preciso nem me apresentar diante dele, eu vou tocar nas vestes dele e vou ser curada. Ela creu, ela declarou, ela foi lá e tocou e recebeu cura. Uma crença diante de uma circunstância diversa. Olha o que eu estou falando para você ali. O cristianismo consiste em viver o que a palavra de Deus diz diante das circunstâncias que você... É o Espírito Santo que vai te inspirar. Se o Espírito Santo te inspirar a tocar numa coisa para a coisa funcionar, vai funcionar no nome de Jesus. Se o Espírito Santo disser assim, estende a tua mão, simplesmente ora, você ora e vai acontecer no nome de Jesus. Declara a palavra crida no teu coração. Porque o nosso Deus, Ele é simples nesse agir dEle, no agir dEle, no convite dEle para a nossa vitória. Se você deseja se parecer com Cristo, deixe a palavra prevalecer na tua vida, porque Josué na antiga aliança acabou se tornando um tipo de Cristo, por causa dessa atitude. Creu em Deus, agiu conforme a palavra de Deus, declarou, falou, e as vitórias foram acontecendo ali. Hoje, quando você estuda a Bíblia, diz assim, existem vários tipos de Cristo. Tipologia, quando você estuda tipologia, existem vários tipos de Cristo na antiga aliança. Josué é um desses tipos, por causa da atitude, por causa do posicionamento dele. Então, se você deseja se parecer com Cristo, deixe a palavra de Deus prevalecer na tua vida. Observe o que a palavra diz a teu respeito e creia. Observe aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Medita na palavra. O Espírito Santo ele vai te levar a passagens, a entendimento dessas passagens. Medita nela, creia no teu coração, confesse isso que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração, porque aquilo ali vai se cumprir. Cristo em você é a esperança da glória, é a esperança do resultado, é a esperança do sucesso, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Olha quantas frases Deus disse para Josué que você deve trazer para o teu coração aí. Não te deixarei. É uma das que você tem que dizer assim, ó, eu nunca estou sozinho. E crer nisso no teu coração. Aonde quer que você esteja. Seja a situação pela qual você estiver enfrentando ou passando, você não está desamparado. Você não está desamparado, você... A afronta é grande, pastor, as minhas pernas estão tremendo, mas o Senhor diz assim para você, não temas. Quando Ele diz para você assim, não temas, não é Ele que está empurrando você, vai, não temas, que eu estou atrás de você, eu não sei o que eu vou fazer, vai. Não, Ele está dizendo assim, eu estou na tua frente, me dá a mão aqui, vem, não temas. É Ele que te conduz, diga, Ele me conduz. Não fique assustado, serei contigo onde quer que andares. Palavra de Deus para você. Agora também nós podemos declarar acerca de Deus. Ele é a minha força. O meu Deus, Ele me concede a própria capacidade e o poder dEle. O meu Deus é a força da minha vida. Ele me sustenta em todos os momentos e em todas as horas. Você declarou aqui, eu anotei essa frase aqui nas minhas anotações na hora do louvor. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Você canta isso e você tem que declarar isso. Diante da situação, mas parece que fechou, tem um muro lá na frente, não tem mais saída, rua sem saída. Você nunca está numa rua sem saída. Você nunca está no fundo do poço. Porque se chegou no fundo, e se não tiver mais saída para baixo, Deus te traz para cima de novo. Se você vê a rua sem saída, há um caminho. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Então, eu creio em Deus, eu declaro a palavra de Deus, sou sustentado pela palavra de Deus. Ele é o meu suprimento, Ele supre cada uma das minhas necessidades em todas as áreas da minha vida. Você precisa declarar isso aí, olha, eu me uni ao Senhor e me tornei um só espírito com Ele, e dizer ousadamente, eu e meu Pai somos um.
Porque quando eu estou aqui nesse planeta com essa palavra, sou um representante legítimo de Deus pisando aqui nesse mundo e nessa terra. E descansar o teu coração e crer nisso. E por último, a palavra de Deus é o único alimento que sustenta o homem interior. Mas a confissão desta palavra é o fortificante que você precisa tomar todos os... Quem aqui teve infância? Levanta a mão, quem teve infância. Quando você era pequeno, tomou biotônico Fontoura alguma vez? Beabá, bebê, baby, Você toma, mamãe dava para você todo dia, biotônico Fontoura, né? Olha aí, o biotônico Fontoura espiritual, ó. A palavra de Deus é o único alimento que sustenta o homem interior. Agora, a confissão dessa palavra é o fortificante que precisamos tomar todos os dias. E venceremos, e vamos ficar rindo, olhando para o diabo e dizendo: tu vais continuar sempre aí, aonde tu tens que ficar mesmo, debaixo dos meus pés, porque Cristo me colocou acima de você. Você crê? Vamos ficar de pé, queridos. Fique de pé no nome de Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos. Pai, obrigado, meu Deus, porque chegamos à tua casa nesta manhã. Louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, meu Pai. Exaltamos a tua palavra, meu Deus, que é a maior bênção que nós temos, ó Pai. Exaltamos a tua palavra, meu Pai. Queremos, ó Deus, que essa palavra esteja constantemente nos nossos lábios, saindo do nosso interior do nosso coração, meu Pai. E aonde quer que estejamos, e independente de qual seja a circunstância que nós estejamos enfrentando, meu Pai, cremos e sabemos, tu estás conosco em todos os momentos e em todas as horas. Se tu fosses com Moisés, se tu fosses com Josué, hoje tu és com cada um de nós, que estamos ouvindo a tua palavra, meu Pai, e que temos os nossos desafios, Senhor. Eu declaro, meu Deus, o teu povo prevalecendo. Eu declaro no nome de Jesus, ó Pai, um povo forte, um povo espiritualmente, meu Pai, revestido, um povo com as gavetas espirituais organizadas, ó Pai, com o entendimento ajustado, sabendo quem é em Cristo Jesus, sabendo a poderosa palavra que tem crido e recebido no coração e declarado, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, um povo, meu Pai, saindo daqui para vencer, para prevalecer contra toda a obra do inferno. Eu declaro no nome de Jesus a bênção de Deus sobre a tua casa. Se você olha para a tua casa e vê coisas que te entristecem, comece a declarar aí agora mesmo, começa a declarar aí a palavra de Deus sobre os teus familiares, sobre a tua casa, sobre as pessoas que você ama, que fazem parte da tua família. Declara a palavra, declara a salvação, declara a cura. Declare também com relação ao teu trabalho, a tua profissão, o teu emprego, declare no nome de Jesus. Não é que o teu sustento venha dessas coisas, mas declara, porque aonde quer que você estiver, você vai prosperar e você vai prevalecer e você vai vencer no nome do Senhor Jesus, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, a palavra está aí no teu coração. Declara no nome de Jesus, declara sobre a tua saúde, sobre tudo que envolve a tua vida, essa palavra maravilhosa. Ela é a tua vitória, ela é o teu sustento, ela é a tua alegria contra toda a tristeza. Se tristeza tentou entrar no teu coração, fala para a tristeza e pode sair no nome de Jesus. Olhe para mim aqui. Não deixe o capeta ficar te lembrando aquele hino do passado. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Esse hino tu não canta mais. Fala para o teu irmão, esse hino tu não canta mais. Para com esse hino aí. Esse é o hino da velha natureza. Mas quando a tristeza tentar entrar no teu coração, você declara: a alegria do Senhor
é a minha força. Diga isso comigo: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor está comigo, a palavra de Deus está comigo. Dê glória a Deus, dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Olha, almoce bem. Pode falar para o teu irmão: almoça bem. Pergunta para o teu irmão assim: quer que eu te ajude nesse almoço aí? Bom almoço, queridos. Até logo mais à noite, no nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet, fique com Deus. Deus é a tua vitória. Até logo mais à noite.